que saudades dos tempos em que tínhamos um presidente bem composto, bem vestido, bem falante, bem apessoado, um acadêmico, um homem letrado, um homem que sabia lidar com o refinamento das palavras. Sim, bem dizer, um doutor honoris causa, um doutor honoris causa, sim, um homem bem composto, sim, que assim, tinha aquela eloquência. Quando dirigia-se à tribuna, a gente olhava e dizia, é um tribuno. Claro, de vez em quando confundiam ele com mordomo, né? Tinha gente até que botava uma gorjeta assim no bolso dele e dizia, me traz um uísque aí, né? Naquelas recepções lá no Palácio do Planalto. Mas isso foi na época que ele vivia à sombra do poder, né? Na época que ele parecia assim um mordomo de vampiro. Não depois que ele chegou ao poder. Claro que chegou ao poder por vias tortuosas, não digamos escusas, tortuosas, mas de fato, que saudades desse homem, um constitucionalista. E agora que nós estamos entrando finalmente no mês em que a primeira Constituição brasileira vai completar 200 anos de idade, né? Embora tu não saiba nada sobre isso, eu vou passar o mês aqui de março falando em Constituição. Nada mais justo do que homenagear o maior constituinte dentre todos aqueles que já ocupou a presidência do Brasil. Sim, um sábio, um acadêmico e, além de tudo, um poeta. Quase teria sido um pianista. Eu imagino ele tocando piano, assim, num castelo abandonado, à beira-mar. Mas não, para nossa bonança, para nossa felicidade, ele virou presidente do Brasil, né? Ele virou o 171º presidente, não, 171º da 171, não, 171 não, ele virou o 37º presidente do Brasil. Subiu aos céus no 7º dia, depois da missa de 7º dia da presidenta, da qual ele puxou o tapete. Claro, tu de início pensou, ele deve estar falando do THC, do FHC, o presidente bem composto, o presidente bem falante, o presidente acadêmico. Não. Esse até já ganhou um episódio, e esse nem era tão constitucionalista assim. Eu estou falando, é claro, do Michel Miguel Lulia. Não, é o Michel Miguel Temer Lula. Michel Miguel Temer Lulia. Esse é o nome dele. O nome dele é tão sinuoso e complexo quanto a própria trajetória, que tu vai conhecer, porque essa é a melhor das rimas. Não tema, com o Dr. Temer não há problema. Volta, Temer, a gente tava brincando. Tu lembra da época do Volta, Temer, a gente tava brincando? Pois é, logo depois da posse do Bozo, né? E tu quer me dizer que a posse do Bozo e o período em que o Temer esteve na presidência do Brasil, que foram 28 meses, segundo aqui o meu laptop, já que ele ascendeu ao poder no dia 31 de agosto, só podia ser em agosto, 31 de agosto de 2016, saindo do poder, entregando a faixa da presidência em 1º de janeiro, ou 8 de janeiro, 8 de janeiro? Não, 1º de janeiro de 2019, no peito daquele capitão espúrio expulso do exército. Tu vai querer me dizer que não tem uma linha sucessória assim? Ah, tem. Mas para saber dessa linha sucessória, a gente tem que retornar no tempo. Não sem antes
Não sem antes eu deixar claro que o Miguel foi o terceiro presidente do Brasil, oriundo das fileiras do PMDB, que chegou à presidência sem ter sido eleito para ela, né? 3 vice que chegaram ao poder. E, por coincidência, os 3 melhores presidentes do Brasil nos últimos anos. José Sarney, lógico, o homem que pavimentou o caminho para a democracia. Que saímos ali de anos de regime militar, né? Daí ele participou do assassinato do Tancredo. Pô, canal de esquerda, canal Malibu. Por isso que eu não vejo esses professores de esquerda. O Tancredo morreu de causas anaturais. O Sarney assumiu, tu já viu o episódio do Sarney, e depois o Collor virou pó e assumiu o Itamar. Esse sim, o presidente de Fusca, o maior presidente do Brasil, talvez de todos os tempos, um homem que tinha topete, né? E aí o Michelzinho. Não, o Michelzinho é outro, né? Chegaremos no Michelzinho, né? Mas o Michel Miguel. Então, para saber como é que o Michel Miguel chegou ao poder, vamos começar do início. O Michel Miguel, o 8º e mais jovem irmão de uma família oriunda do Líbano, né? Uma família de libaneses que se mudou para o Brasil nos anos 30, né? Acho que antes, logo depois da Primeira Guerra, nos anos 20, portanto, se mudou para o lugar onde o Michel Miguel nasceu, no fundo do Rio Tietê. Imagina nascer no fundo do Rio Tietê. Nem o Aquaman sobreviveria. Ele nasceu na cidade de Tietê em 28, ó, eu sei decorar, ó. Ele nasceu em pior é que eu sei decorar. 28 de setembro de 1940, porque o dia 28 de setembro tem grande importância na minha vida, o mês de setembro, porque ele era um libriano, que nem minhas filhas, um libriano, um homem da justiça, o homem do equilíbrio, o homem balanceado, o homem da balança da justiça. Sim, sim. Nasceu lá, a família já tinha ficado meio rica, porque beneficiava arroz e feijão, máquinas de beneficiar, não sei de que jeito era esse beneficiamento, porque o Temer também está anos se beneficiando, né? Especialmente quando a questão é portuária, afinal, o Temer nos conduziu a um porto seguro, no momento em que o país estava perplexo, com a saída repentina, não se sabe bem por qual motivo, da presidenta Dilma. E ele veio e nos conduziu ao porto seguro da sucessão natural que deu no Bozo, né? Então, mas eu já estou me adiantando. A família dele era da religião maronita, né? Vai lá ver o que é maronita, eu não vou te explicar. E aí, ele cresceu lá nesse lugar, querendo ser pianista. Depois queria ser escritor. Mas para ser escritor e pianista tem que ter talento. E talento não está à venda, né? Então ele resolveu o quê? Fazer a faculdade de Direito. Porque a faculdade de Direito qualquer um faz, né? E olha que eu acho verdade mesmo. Virar advogado. Entrou aonde? Entrou na Faculdade de Direito de São Paulo em 1959, quando Eduardo Bento tinha 1 aninho de idade, e se tornaria o 87º presidente do Brasil a sair dali dos Arcos de São Francisco. Algum dia, se esse canal fosse adiante, mas ele não vai, valeria fazer um episódio sobre a Faculdade de Direito de São Paulo, dos Arcos de São Francisco, ali mesmo, como se chama, né? A Arcada, né? Porque ela deu, sei lá, cara, sem brincadeira agora, mais de 10 presidentes do Brasil. Os presidentes da República Velha saíram tudo dali. Se bem que República mais velha que a República que o Temer referenda, né, representa, é difícil. Ele se vinculou ali com a política estudantil. Ele, o Zé Dirceu. Ele se vinculou com o mais antigo centro acadêmico do Brasil, o Centro Acadêmico 11 de Agosto. E é estranho, né? Porque o Centro Acadêmico 11 de Agosto, fundado em 1903, sempre foi um defensor das liberdades democráticas, sempre combateu a ditadura, e em tese se achava que o Temer combatia a ditadura, né? Mas, embora nunca tenha sido diretamente ligado a um regime ditatorial,
né? Tu tem alguma dúvida que ele ajudou a pavimentar o caminho do Bozo até o topo? Bom, ele saiu dali formado, né? E aí, agora falando sério, ele acabaria virando uma sumidade no direito constitucional. E agora é verdade, ele de fato é um constitucionalista, né? De burro Temer não tem nada, né? É um letrado, é um cara da arcada, né? O livro dele, Direito Constitucional, Elementos do Direito, maus elementos do Direito Constitucional, vendeu 250 mil cópias, ou seja, 1/5 do que venderam os livros de Eduardo Bueno. O segundo livro dele, também sobre Constituição, vendeu muito, mas ele nunca se considerou um escritor, até publicar o livro Anônima Intimidade, de poesias e reflexões que ele escreveu num guardanapo, não sei se não foi num papel higiênico, que é tedioso, é boring to tears. Falando sério. Eu sou um constitucionalista, você sabe, inclusive estamos aqui no mês da Constituição. Tu vai ver o próximo episódio e o próximo depois do próximo, né? Porque tu não sabe nada das constituições brasileiras, nada. E o fato de tu não saber nada das constituições brasileiras, da de 1824, da de 1891, da de 1934, da espúria, nojenta, repugnante, a polaca, Constituição de 1937, ou seja, de 34, durou 3 anos. Depois, a de 1946, depois a de 1967, que é de vomitar, e a de 88, por não saber nada dessas constituições, é que tu vive sob um manto pesado da ignorância, sabe? Quantas constituições teve os Estados Unidos desde 1776? Uma! Quantas teve o Brasil? 16! E o Temer sabe a história de todas. E, inclusive, quase que teria realmente participado da primeira, porque ele concorreu a deputado constituinte em 1986 e, como em tudo na vida, não se elegeu, ficou suplente. Mas daí ele é o suplente que o titular se lesiona e ele entra. Então ele virou deputado constituinte em 86, embora não tenha sido eleito diretamente, era suplente. Depois, em 90, de novo ele tentou entrar como deputado federal e de novo ficou na reserva, no banco de reservas, suplente. Só que ele não é o John Kennedy, nem o John Kennedy americano, nem o John Kennedy do Fluminense, aquele que me deu aquela alegria maravilhosa. Bota aqui, inclusive, a alegria que o John Kennedy me deu. Aqui pela porta dos fundos, ele se imiscui. E aí, cara, em 95, ele vira presidente da Câmara. Presidente da Câmara, o mesmo cargo do Arthur Lira, do Eduardo Cunha. Sabe esse cara, o presidente da Câmara no Brasil? E quem apoiou ele foi o FHC, botou ele lá 2 mandatos como presidente da Câmara no Brasil. E aí, em 2001, uma odisseia no espaço. 2001, ele vira presidente do partido que é a cara dele, o PMDB. Ele é a cara da fisiologia do PMDB, e ainda, do PMDB ainda melhor, né? Porque assim, aquela coisa de terno e gravata, né? Aquele lustro constitucional, né? Aquela coisa assim, papapá, né? E aí, em 2010, ele é escolhido para ser o vice, um monte de gente não queria, a própria Dilma parece que não queria, e o Lula disse, não, vai ser o vice sim, por causa dessas articulações do PMDB com o PT, que dariam no que tu já sabe que vai dar. E aí ele ficou lá, todo o primeiro mandato da Dilma, como vice decorativo. Mais decorativo ainda, porque em 2003 ele tinha se casado com a Marcela Tedeschi Temer, que tinha tudo a ver com ele, assim, né? A pequena diferença de idade entre os dois, de 43 anos, não significa nada, né? Foi amor à primeira vista. Inclusive, ela declarou que foi ela que encontrou ele no Tinder. Não foi no Tinder. Ela mandou um e-mail pra ele, ó, bota aquele somzinho. Oi, Michel Miguel. Eu que mandei um e-mail pra ele depois de 2 meses do nosso encontro, do nosso primeiro encontro. Isso, quando ele ganhou a eleição, né? E foi paixão à primeira vista. Marcela Tedeschi, que já
se, assim, já se desvelou aos olhos do Brasil na posse da Dilma. Todo mundo, quem é aquela mina ali? Né? E aí, no segundo mandato da Dilma, ele começa as articulações dele, né? Assim, porque, cara, vamos falar sério, né, cara? O cara tem a maior cara de mordomo de vampiro. E aí, cara, ele puxa legal, né, cara? Ele puxa legal o tapete da Dilma, né? Ajuda em toda aquela história que evidentemente é um golpe, claro que é um golpe com um verniz constitucional, né? Porque ele é um constitucionalista. O tal Eduardo Cunha conhecia o regimento, porque assim é mais elegante tu dar golpe no Brasil conhecendo o regimento, né? Não assim aquela baixeza assim com aquele Augusto Heleno, Brega Neto, Eucide, tudo ali, vamos dar um golpe, não, cara, golpe mudar nos tempos, golpe tem que ser assim fino, requintado, que nem diz o professor doutrinador de esquerda, extrema esquerda aqui que sou eu, né? E pá! Michel Temer se torna o 37º presidente do Brasil, sem ter ganhado um voto para ser presidente, que nem o Sarney, que nem o Itamar, né? Uma linhagem. Nos primeiros 20 dias do governo dele, ele cria um grupo para estudar a questão dos portos. A PF diz que há mais de 20 anos ele está ligado ao Porto de Santos, e não no que o Porto de Santos tem de melhor, né? E aí teve aqueles momentos sensacionais, né? O maior de todos do governo dele, qual foi? Foi quando a Marcela se atirou no lago do Alvorada para salvar a cadelinha dela, que tinha caído ali, e o segurança dela não salvou. Ela se jogou com água até o joelho e salvou a cadelinha. Eu não sei se esse foi o melhor momento, ou se o melhor momento foi quando aquela dupla caipira, Joesley e Josele, uns ali, comedor de bicho morto, os maiores matadores de bicho morto do mundo, os maiores processadores de proteína animal do mundo, com nome de dupla caipira e com cara de caipira, né? Um deles entrou pelos fundos do Temer, entrou pelos fundos do Palácio do Planalto para ter uma reunião com o Temer, gravada. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. E aí, o constitucionalista não se meteu no processo, evidentemente, e aí houve eleições fraudadas, é claro, porque senão o Bozo teria ganho no primeiro turno com 88% dos votos, né? Concorrendo contra quem mesmo? Eu não me lembro contra quem ele concorrendo contra o Haddad, né? O poste Haddad, no caso, né? Embora não seja um poste, mas foi posto ali como poste, né? Naquela eleição. E aí ganhou o Bozo e o Temer quase sairia de cena, se não fosse o motivo pelo qual agora vai começar o episódio. O que o Temer fez quando estava no poder? Abriu uma vaga no STF e ele indicou para o cargo Alexandre o Grande de Moraes. Alexandre o Magno Grande Alexandre. Sim, o careca de ouro, a cabeça reluzente, né? Um homem que não vê pelo em ovo. Alexandre o Grande de Moraes, o nosso herói, provando que esse episódio foi feito não só na Semana Constitucionalista do canal Buenas Ideias, na semana dos 200 anos da Constituição, dentro das 4 linhas da Constituição, mas provando que o maior presidente dos últimos anos foi Michel Temer. Então o que eu digo é volta Temer e ajuda a modificar o STF, joga pra lá esse tal Nunes Marques. Olha o nome do cara, Nunes Marques, M-A-R-X, é marxista esse Nunes Marques, fora!
E aquele terrivelmente evangélico, né? O André Medonho, né? Tira também. O Gilmar Mendes. Não, esse não, porque esse tem uma Mendes que vale por duas. Gilmar Mendes, é duas mentes, não é uma só. Então fica. Os outros ficam também. O Lewandowski fica? Ah, não, esse já saiu. Mas fica Lewandowski e volta Temer. Volta Temer, o homem mais importante da história recente do Brasil. E que quando o Bozo estava em rota de colisão lá no início, o Temer chamou ele e disse: Ô Bozo, segue aqui o meu figurino, segue a minha elegância, estuda o que está dentro das quatro linhas e não tromba com Alexandre o Magno, né? Porque senão tu vai ser que nem o Dario III. Tu vai perder em Gaugamela, tu vai perder a batalha. Aliás, tu já perdeu a batalha. Então, viva Michel Temer. É ou não é? Michel, Miguel, Temer, Lúlia. Uma salva de palmas para o presidente constitucionalista e tchau. Saio com a alma leve e a consciência do dever cumprido. De coração mesmo. O meu muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Governo Federal, ordem e progresso.